E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse motion editorial com fotografia, igual o estilo Vox que está tão em alta. Muito bem, então o objetivo desse nosso projeto é destacar o personagem do fundo da imagem. Como vocês podem ver aqui na imagem que eu já tenho pronto, nós já temos nosso personagem separado do nosso background. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso numa imagem aqui logo do zero, tá? Aqui nós temos nossa imagem original, eu vou refazer o processo aqui com vocês. Primeiro precisamos destacar esse nosso personagem. Como é que a gente faz isso? A gente pode ver aqui com a ferramenta de atalho W, que seria essa daqui, ó. A ferramenta de seleção de objetos. Nós vamos clicar nessa ferramenta com a nossa imagem selecionada, é claro. Vamos clicar nessa ferramenta e apertar aqui, ó, selecionar assunto. Isso vai fazer com que a IA do Photoshop rastreie o assunto principal da nossa imagem. Nesse caso aqui é o nosso personagem. Com o nosso personagem todo selecionado, nós vamos apertar aqui em Ctrl J. E nós já temos aqui uma cópia desse personagem separado da imagem principal. E agora o que a gente faz? Nós vamos vir aqui na nossa imagem, vamos apertar com o botão direito e vamos rasterizar a camada. Vamos rasterizar essa imagem. Com a ferramenta de borracha E, nós vamos apagar toda essa parte aqui onde o nosso personagem se encontra. Apaga tudo aqui onde está esse personagem. Pronto. Perfeito. Temos nosso personagem apagado da imagem. E agora, Felipe? Ficou tudo borrado? Ficou tudo recortado? Calma, jovem. Com a ferramenta Ctrl pressionada, nós vamos clicar aqui na miniatura da imagem. Perceba que vai aparecer um quadradinho de seleção, certo? Isso vai fazer com que a gente selecione aqui essas partes da imagem que a gente quer. Feito isso, vamos apertar o Ctrl Shift I para inverter essa seleção. Agora ele está selecionando essas partes aqui transparentes, onde está esse quadriculado aqui. Se você achar difícil fazer isso, basta vir aqui, ó, em selecionar e inverter. Ele vai fazer a mesma coisa, vai inverter a seleção que nós fizemos. Com essa seleção invertida, aí sim nós vamos vir aqui em editar e em preenchimento generativo. E vamos apertar em gerar sem digitar nenhum prompt, apenas gerar, com o Firefly selecionado. Feito isso, o Photoshop vai carregar aqui as opções de preenchimento generativo. Perfeito. Com as nossas três opções aqui, basta você selecionar a que melhor se enquadra na imagem original. Claro que não vai ficar idêntico, perfeito, mas funciona totalmente para um asset de um vídeo, documentário ou algo assim. Se a gente colocar o nosso personagem aqui por cima, a gente vai ver que tudo casa perfeitamente. Iluminação, cenário, enfim. Eu escolhi essa daqui, então seleciono as duas opções. Aqui, ó, tanto a máscara colocada para completar a imagem, como a imagem recortada. Seleciona as duas juntas e apertamos Ctrl E. Isso vai uni-las em uma imagem só. Eu posso até aqui renomear como BG, Background. E aqui o nosso personagem, vou colocar aqui, personagem. Agora sim, nós vamos trabalhar no nosso After Effects. Muito bem, aqui no After Effects nós vamos criar uma nova composição. Vamos chamar de foto editorial. 1920, 1080, 30 quadros, 10 segundos é o suficiente. Vamos dar um OK. Muito bem, com a nossa composição aqui criada, nós vamos importar o nosso arquivo lá do Photoshop. Vamos apertar Ctrl I, selecionar aqui no nosso arquivo. E aqui em importar como, nós vamos marcar a opção composição, manter tamanhos de camada e importar. Aí vai aparecer essa janelinha escrita assim, ó, estilo de camada editáveis ou mesclar estilos de camada na gravação. Deixa por padrão o que tá, estilo de camadas editáveis e dá um OK. E muito bem, temos agora a nossa composição aqui do nosso personagem importada com o nosso background separado do nosso personagem. Agora vamos trabalhar um pouco aqui nessa imagem. Eu vou colocar aqui uma nova camada de ajuste para a gente poder aplicar alguns efeitos aqui interessantes. E aqui com a nossa camada de ajuste selecionada, nós vamos colocar o efeito preto e branco. Seria o efeito Black and White no After Effects em inglês. Ele já aplica essa tonalidade bonita aqui de preto e branco. Se a gente quiser fazer algum ajuste, basta vir aqui nos números aqui, ó, modificando os tons vermelhos, amarelos, verdes, cianos, azuis, deixando mais claro, mais escuro, da forma que você desejar, ok? Com esse efeito aplicado, vamos aplicar mais um, que seria o efeito ruído, ou então o efeito noise no After Effects em inglês. Esse efeito ruído nós podemos deixar em 5,5
5. Aí já aplicamos um pouco de ruído, de textura aqui na nossa imagem. Com esses efeitos aplicados, nós vamos trancar aqui a nossa camada de ajuste e trabalhar somente agora com o nosso personagem e com o nosso background. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma animação do personagem levemente escalando. Como assim? Eu vou colocar aqui a nossa agulha no frame 0, S de escala, vou colocar em 1 segundo e com o Ctrl pressionado eu vou aumentar aqui um pouquinho. Algo assim. Pouca coisa. Não vamos mexer no editor gráfico, vamos apenas apertar um F9. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou até um pouco rápido. Vamos aumentar aqui um pouco o tempo da nossa animação, esticando um pouco mais a distância do nosso keyframe. Vamos ver agora. Perfeito. Muito bem. Com isso feito, agora vamos trabalhar nesse mesmo tempo de duração, nesse mesmo time, com o nosso background. Vamos selecionar o nosso background e vamos com o Ctrl F no FX Console adicionar o efeito níveis. E aqui em níveis nós vamos fazer uma animação aqui em histograma. Vamos apertar aqui no nosso reloginho, andar um segundo, nossa agulha e mexer um pouquinho só esse ponteiro aqui, ó, do preto para o branco, com o Ctrl pressionado para poder ir bem devagarinho. A ideia é deixar esse branquinho aqui, suave, bem suave. Podemos selecionar nossa camada BG, apertar U, selecionar os keyframes, apertar F9. Vamos ver o que acontece? Eu pensei que nós poderíamos aqui fazer até uma animação de posição nesse repórter para dar espaço para o texto. O que vocês acham? Vamos fazer? Vamos selecionar aqui o nosso personagem, apertar P de posição, marcar o keyframe, 1 segundo e dar uma leve caminhada aqui para o lado. Podemos selecionar nossos keyframes, apertar F9. Vamos ver o que acontece? Por que ele anda e depois avança na escala? Muito simples. Se a gente selecionar ela e apertar U, a gente vai ver que o nosso keyframe de escala, a animação, ela termina basicamente 20 frames depois da animação de posição. Se a gente chegar a esse keyframe da posição e colocar junto com o da escala, olha o que acontece. Ele escalona e avança para a esquerda no mesmo time. Mas como a posição está colocada aqui 20 frames antes, ela dá esse efeitinho de andar para a direita e depois finalizar a animação de escala, o que fica bem legal também. Agora vamos adicionar o nosso texto. Como é que a gente faz isso? Muito simples, podemos vir aqui em Ctrl T, ferramenta de texto, ou selecionar aqui em cima no nosso menu suspenso e vamos digitar aqui talvez um nome. Perfeito. Vamos trabalhar um pouquinho com essa tipografia aqui. Vamos deixá-la em 100%. 100%. Podemos agora, depois dos 100%, vir aqui, diminuir um pouquinho a escala. Podemos deixar ela começando da direita para a esquerda, em vez de centralizada. Aqui vai ficar perfeito. Podemos até caminhar o nosso personagem um pouquinho mais para a direita. Aqui talvez assim, ó. E a nossa tipografia vai ficar bem mais confortável aqui assim. Muito bem, com a nossa tipografia posicionada, nós podemos adiantá-la aqui na nossa timeline para que ela só apareça depois que a animação do personagem for concluída. Podemos fazer o seguinte, vamos fazer uma animação de máscara com ela. Vamos duplicar aqui essa camada de texto. E na de baixo, eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo com a nossa camada de texto selecionada para que ele habilite a máscara. E eu vou mascarar aqui esse nome Paulo César, só esse nome aqui. Perfeito. Vou selecionar a camada de cima, que eu copiei, a ferramenta retângulo para habilitar a máscara e vou mascarar a frase de baixo. Fotógrafo no Oriente. Perfeito, agora nós temos os dois textos separados. Posso selecionar os dois, Ctrl Alt Home, para centralizar o nosso ponto âncora. Muito bem, feito isso, nós vamos agora criar dois retângulos. O primeiro retângulo vai cobrir o nome Paulo César. O segundo retângulo vai cobrir o nome Fotógrafo do Oriente. Muito bem.
vamos deixar cada retângulo posicionado logo abaixo do seu texto correspondente. Então esse pequeno aqui vai ficar abaixo do nome e esse mais comprido abaixo do restante da frase. Excelente. Agora é muito simples. Basta a gente selecionar a nossa camada texto. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta Fosco de controle. Vamos selecionar o nosso Pick Whip e linká-lo à forma. Fazer a mesma coisa aqui no nosso nome. Vamos linkar a forma. Basicamente, estou dizendo para o After Effects que eu quero que esse nome e essa frase apareçam somente dentro da forma que eu desenhei, ok? Nós mascaramos ela. Agora vamos pegar as nossas tipografias e fazer a nossa animação de posição. Podemos fazer a animação junto aqui. Um segundo e jogamos tudo para baixo. Aqui sim nós podemos selecionar, dar um F9 e suavemente arrastar aqui o nosso gráfico. Vamos deixar aqui com 80%, que é como eu gosto de trabalhar. Vamos ver? Opa, acho que eu fiz ao contrário aqui. Isso pode acontecer, gente. Como é que a gente corrige? Muito simples, ó. Até é bom que aconteça esses errinhos, porque a gente pode corrigir juntos, ó. Vamos selecionar aqui os nossos keyframes, botão direito neles, assistente de quadro-chave, quadro-chave de inversão da linha do tempo. Isso vai fazer com que a animação aconteça ao contrário. Nós vamos inverter a animação dos keyframes. Perceba que a animação ela acontece e só depois o nome aparece. Esse time não está legal. Vamos corrigir o time do texto? Time do texto é muito importante dentro do motion editorial. É muito bom que as coisas aconteçam muito bem sincronizadas, num tempo assim, fluido, porque isso faz com que a animação fique melhor depois que a gente aplicar o efeito final. Podemos melhorar aqui um pouquinho a animação. Vamos deixar aqui em 100%. Ah, um detalhe importante, a inversão também troca aqui, ó, a posição do gráfico, tá? Por isso que tá desse jeito, meio estranho, né? Agora vai ficar melhor. Isso aí. Vamos fazer um delay aqui nessa animação de texto para ficar mais bonitinho. O nosso nome vai aparecer primeiro. 1, 2, 3, 4 frames depois aparece o restante da nossa frase. Feito isso, podemos adicionar aquele clássico elemento estilo Vox, né, que seria mais ou menos um efeito de marca-texto, né? Vamos selecionar aqui esse amarelinho aqui. Podemos vir aqui com o nosso texto já posicionado e adicionar um aqui e um aqui. Selecionamos os dois. Vamos mudar a cor aqui para amarelo para ficar fácil de identificar. Ctrl Alt Home para centralizar o nosso ponto âncora. E vamos colocar para baixo aqui das nossas camadas de texto. Muito bem, como é que nós fazemos agora essa animação do marca-texto? Muito simples, jovem. Nós vamos selecionar aqui os nossos dois textos. Vamos começar por esse de cima. Vou até dar um zoom aqui para facilitar. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós podemos pegar com a ferramenta Y o nosso ponto âncora e jogar aqui para esse canto. Vai ser a nossa referência. Vamos selecionar aqui esse retângulo que nós criamos, S de escala, e vamos desvincular aqui o nosso cadeado de proporções. Isso vai fazer com que o nosso retângulo pare de ser modificado proporcionalmente de acordo com o ponto âncora e seja modificado apenas com o X ou o Y, tendo o nosso ponto âncora como referência. Então agora eu vou selecionar aqui o primeiro parâmetro, que é o X, se não me engano. Vamos colocar aqui em 0 e apertar um keyframe. Vamos adiantar 30 frames, 1, 2, 3, e colocar em 100. Dar um F9 e vir aqui no nosso editor gráfico e colocar em 80%. Vamos ver o resultado? Olha aí. Podemos vir aqui e fazer a mesma coisa no nosso outro retângulo. Podemos desvincular aqui a nossa corrente de proporção e podemos pegar a escala de baixo, que também está desvinculada, e copiar na de cima. E assim nós temos a mesma animação. Mas olha o que aconteceu. Ela está partindo do meio, porque o nosso anchor point, nosso ponto âncora, está aqui. Não queremos isso. Eu quero que ela venha daqui, ó, do canto para lá. Lembre-se sempre, né? Posiciona o ponto âncora para a animação poder acontecer. Aí.
a de cima não está muito bem posicionada. Podemos corrigir isso aqui facilmente. Posicioná-lo melhor. Pronto, agora sim. Dá para subir um pouquinho ele? A do L ali, que está muito na beira? Pronto. Problema resolvido. Nossa animação acontecendo. Só que, mais uma vez, eu quero que o de cima aconteça primeiro. Então, eu venho aqui, trago ele para iniciar aqui. E assim que terminar a animação do de baixo, ele pode começar. E agora, para finalizar, nós vamos pegar uma camada de ajuste e aplicar um novo efeito aqui por cima de todas essas animações que nós já fizemos. Que efeito é esse? Seria o efeito posterizar tempo. De 24 nós vamos colocar para 12. Basta trancar a nossa camadinha aqui. Muito bem, temos aqui a nossa animação concluída. E você pode brincar aí nas adições, lembrando que esse estilo de motion editorial tem como objetivo informar de maneira clara e simples, não de enfeitar. Então não vale exagerar muito aqui. Se a ideia é você fazer esse aspecto mais documental, mais jornalístico, então você tem que manter essa simplicidade, porque o foco tem que ser a informação, não a animação, não o que está acontecendo na tela. Eu, por exemplo, colocaria talvez um círculo surgindo aqui atrás desse personagem para dar algum destaque a alguma coisa, ou talvez se houvesse algum destaque em algum elemento da foto, também vale você destacar. Tudo vai da sua percepção, do roteiro, daquilo que você está fazendo no vídeo. E aí, curtiu esse vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!